Estou trazendo aqui mais um vídeo com a revisão de funções, problemas do livro do mesmo estilo do livro do James Stewart. Encontre o domínio e a imagem das funções, faça o gráfico. Item A, y raiz de x menos 2. O gráfico dessa função, observe que eu parto do princípio que eu conheço o gráfico de raiz de x. Y raiz de x é assim. Parto do zero, não assume valores negativos, observe que só existe o gráfico de y raiz de x de 0 para frente. Então, o que é que seria o gráfico de y raiz de x menos 2? Lembrando que, como é que eu passo do gráfico de f de x para f de x menos 2? Você, na verdade, está puxando o gráfico de x 2 unidades para frente, ao longo do eixo x. Então, simplesmente você pega o gráfico de y raiz de x e desloca ele para frente ao longo do eixo x. Em vez de ele começar aqui no 0, ele começa no 2. Né? Então, observe que esse ponto do gráfico y raiz de x é quanto é raiz de 0? Coloca x igual a 0, raiz de 0 é 0. Né? Ele passa para o ponto 2. Ó. Onde é que o y é 0 no gráfico de raiz de x menos 2? Coloca o x2. Ó. 2 menos 2, 0. Raiz de 0, 0. Ou seja, o gráfico é deslocado 2 unidades para frente. Então, esse é o de y raiz de x. Ele é crescente, cresce com x, né? E esse é o gráfico de y raiz de x menos 2. Simplesmente é o gráfico de raiz de x deslocado para frente, 2 unidades, ao longo do eixo x. E qual seria o domínio? Valores que o x assume. Observe que não existe raiz quadrada de número negativo entre os números reais. Ou seja, esse número que está aqui dentro, x menos 2, ele tem que ser maior ou igual a 0. Ele pode ser 0, maior ou igual a 0, né? Como é que ficaria então? Essa equação aqui, passo 2 para o outro lado, né? X maior ou igual a 2. Domínio, valores que o x assume. Ele pode ser qualquer número, contanto que seja maior ou igual a 2. O que acontece se eu pegar um número menor do que 2? Se eu colocar aqui, vai ficar raiz de número negativo. Então, o domínio é esse. Né? Imagem, valores que o y assume. Observe que se você traçar uma reta horizontal paralela ao eixo x, você só vai encontrar o gráfico. O gráfico que eu estou falando é o de raiz de x menos 2. Né? Esse aqui, ó. Você só vai encontrar esse gráfico do 0 para cima. Onde o y assume valores negativos, você não encontra o gráfico. Traça uma reta horizontal paralela ao eixo x, nos números negativos você não encontra o gráfico. Então a imagem, todos os y, os reais, contanto que sejam maiores ou iguais a 0. São os valores que o y assume. Só valores positivos. Agora o item B. O item B é uma função do segundo grau. x2 menos 6x mais 11. Eu quero o gráfico inicialmente. Você tira o delta, b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 6, né, ao quadrado 36, menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? 36 menos 44. Observe que o delta é negativo. Não corta o eixo x. Certo? E a parábola é para cima porque o a é maior que 0. O a é positivo. O número que multiplica o x2. Então, parábola para cima e não corta o eixo x. Então, se é para cima, tem um ponto de mínimo. Então, para a gente construir o gráfico, tem que saber onde está esse ponto de mínimo. Se está mais para frente, mais para trás, né? Onde ele está em relação ao eixo x. É fácil, é só você encontrar a coordenada x do vértice, desse ponto de mínimo. Qual é a formulazinha? X do vértice, menos b sobre 2a. Quem seria o b? O b é menos 6, então fica menos 6, sobre 2 vezes o a, que é 1, 2. Fica 6 sobre 2, 3. Então, a coordenada x do vértice é 3. Qual a necessidade de encontrar a coordenada x do vértice? Para você localizar onde está o seu gráfico, certo? Se está mais à esquerda do eixo y, mais à direita, mais à esquerda, em que posição? Se está mais para trás ou mais para frente, né? Pronto. Então, o ponto mínimo é 3. E o y do vértice? Achou o x do vértice? Substitui no y, aqui na equação, ó, certo? A função, certo? F de 3, ou seja, valor de y quando x for 3, boto 3 ao quadrado 9, menos 6 vezes 3, mais 11. O y do vértice é 2. Pronto, achei o gráfico. Domínio, valores que o x assume. Lembrando também, né, que o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, o eixo y, é o c, né, é o 11, né, aqui, ó, certo? Imagem, valores que o x assume, aliás, domínio, valores que o x assume. Você pode dar qualquer valor real para o x, certo? Toda reta que eu traço aqui, paralelo ao eixo y, vertical, encontra o gráfico em um ponto. Desde menos infinito a mais infinito. Então, os valores que o x assume são todos os reais, ou seja, o domínio. Y, valores que o y assume,
Y, agora o Y, é o eixo vertical, né? Observe que você só encontra o gráfico traçando uma reta horizontal paralela ao eixo X a partir do Y2 para cima, né? Do 2 para baixo, traçando uma reta horizontal, você não acha o gráfico. Então, a imagem são os valores que o Y assume, todos os valores reais, contanto que sejam maiores ou iguais a 2. Certo? Então, você só encontra o gráfico aqui 2 até mais infinito. Certo? São os valores que o Y assume. A imagem. Agora, essa terceira função aqui, ó, x2 menos 9, fazer o gráfico e dar o domínio. O domínio já sei, ó, eu não posso zerar o denominador, né? Se você botar um 3 aqui, ó, fica 3 ao quadrado, 9 menos 9, 0. Sobre 3 menos 3, 0. 0 sobre 0. Ou seja, uma indeterminação, né? Então, você pode dar qualquer valor para x, contanto que não seja 3. Certo? X é qualquer número real, contanto que não seja 3. Porque senão vai ficar 3 menos 3, 0 embaixo. Certo? Zerou embaixo, o número sobre 0 está indeterminado. Certo? E aqui fica pior, porque fica 0 sobre 0. Então, o x não pode assumir o valor 3. Observe como é simples fazer o gráfico dessa função aqui. Você lembra que x2 menos 9, usando produto notável, um número ao quadrado menos outro ao quadrado. Certo? Isso é o produto da diferença pela soma, né? Produtos notáveis, né? Na sétima série, né? Ou seja, x2 menos 9, como 9 é 3 ao quadrado, você pode escrever como x menos 3, x mais 3. O x menos 3 em cima corta com x menos 3 embaixo. Ou seja, o gráfico dessa função, que é a que eu quero, parece com o gráfico de x mais 3. Certo? Parece com o gráfico de x mais 3. Então, como é que construir o gráfico dessa função? Basta construir a de x mais 3. X mais 3 é linear, é uma reta crescente, ó, o número que multiplica o x é 1. Então, a inclinação é assim, né? Certo? Onde ele corta o eixo vertical, quando o x for 0, um 3, então passa aqui no 3. Então, é uma reta, então basta que passe aqui no 3, traça a reta aqui, né? Bem aqui, ó, passa no 3, y igual a 3. Certo? E onde corta o eixo horizontal com a raiz? A raiz eu vejo, quem é que zera o y? Só botar menos 3, ó, esse número aqui é menos 3. Pronto. Tem dois pontos, construa a reta. Certo? Mas observe que o gráfico que eu estou construindo não é o dessa função. Que se fosse, ele teria um valor em x igual a 3. 3 mais 3, 9. Eu estou construindo o gráfico dessa função. Mas, professor, você acabou de dizer que é a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que você está construindo dessa e ele não pode assumir um valor em x igual a 3, porque senão zero embaixo. Ó. Então eu boto uma bola aberta aqui. O que é que significa essa bola aberta aqui? Que você pode pegar qualquer valor de x, um domínio dessa função, contanto que não pegue 3. Ou seja, o 3 está excluído do domínio. X é um real, contanto que seja diferente de 3. Então, o que diferencia, a única diferença do gráfico dessa e dessa, porque essa pode assumir o valor 3. Certo? Quando x for 3, está errado aqui, né? Não é 9 não, né? 9 não, para ele está errado. 3 mais 3 é 6, 3 mais 3 é 9. Ave Maria. Quando o x for 3, o y é 6, é 6. É 6. Y é 6. Então a diferença dessa aqui, porque essa aqui não pode assumir o valor 3. Essa aqui não pode assumir o valor 3, essa pode. Quando x for 3, o y é 3 mais 3, 6. Então, é só botar a bola aberta aqui, pronto. Construir o gráfico dessa função aqui. Imagem, valores que o y assume. O y pode ser qualquer número real, mas observe que o y não vai assumir nunca o valor 6. Se eu traçar uma reta aqui horizontal em cima do 6, paralela ao eixo x, eu não encontro o gráfico. Ó, aqui em cima do 6. Porque o gráfico, a minha função não pode assumir o valor x igual a 3. Então, a imagem são todos reais, menos o 6. Certo? A outra aqui. Essa função. Construa o gráfico, é o mesmo enunciado, né? Construir o gráfico, dar o domínio e a imagem. 1 sobre x menos 3 mais 2. Eu começo com a função f de x, 1 sobre x. Certo? 1 sobre x. 1 sobre x eu sei como é que é, assim, ó. A gente viu naquelas aulas de funções, né? É assim, desse jeito, né? Certo? De 0 para frente ela decresce. De 0 para trás ela decresce também. Quando você vai para 0, ela vai pela esquerda, vai para menos infinito. Quando eu estou indo para 0 para a direita, da direita para a esquerda, ela vai para mais infinito. Certo? Ao ir para 0 por aqui,
vai para menos, o y vai para menos infinito. Indo para zero por aqui, direita para esquerda, o y vai para mais infinito. Então o gráfico 1 sobre x, isso aqui eu parto do pressuposto que eu conheço. Certo? E 1 sobre x menos 3, f de x. Simplesmente eu pego essa f de x aqui, troco o x por x menos 3. Fica quem seria f de x menos 3? 1 sobre x menos 3. Então eu vou partir desse gráfico até chegar no desse aqui. Né? O gráfico desse aqui é o quê? É o gráfico de f de x deslocado de 3 unidades ao longo do eixo x para frente. Então você pega o gráfico de f de x, que é 1 sobre x, que é o tracejado aqui, ó, certo? E puxei a origem dele daqui 3 unidades para frente. Então o gráfico de 1 sobre x menos 3 é esse aqui, ó. Certo? Observe que o 3, ele não pode assumir o valor 3, né? 3 menos 3, 0, né? Pronto. Então esse aqui é o gráfico de 1 sobre x menos 3. Pronto. Aí como é que eu parto? Desse aqui eu parto agora para 1 sobre x menos 3 mais 2. Você pega o f de x menos 3, que é esse, e soma mais 2. Certo? Fica então f de x menos 3, 1 sobre x menos 3, somado mais 2. O que é que significa somar esse mais 2? Agora é deslocar o gráfico 2 unidades para cima. Tá aqui, né? Na primeira operação, trocar o f de x por x menos 3, eu puxei o gráfico para a direita 3 unidades. Tá aqui. Certo? Na segunda, que é somar mais 2, eu puxei o gráfico para cima ao longo do eixo y, 2 unidades. Pronto, o gráfico dessa minha função, que é o que eu quero, é esse aqui, ó, que está pontilhado. Ó. Esse pontilhado aqui. Esse, onde a origem aqui, onde era 0, agora passa a ser 3 para frente e 2 para cima. Esse ponto aqui com coordenadas x3, y2. Esse é o gráfico da minha função. Puxado 3 unidades para frente, tem o f de x menos 3 e 2 unidades para cima. F de x menos 3 mais 2. Pronto, desenha esse gráfico aqui, até que ponto? Tá assim, ó, ficaria assim, ó. Certo? Domínio e imagem. Domínio, valores que o x assume. Se você olhar para cá, um ponto de singularidade, ou seja, um valor de x que não pertence à função. Você não pode atribuir à função. É o 3, ó. 3. Se você botar 3 aqui na função, 1 sobre 3 menos 3, 1 sobre 0, indeterminado. Certo? Então o domínio pode ser qualquer valor real, contanto que não seja o 3. Todos os reais menos o 3, ó, aqui. Certo? Imagem, valores que o y assume. Observe que o y pode ser qualquer número, contanto que não seja 2. Ó. Se você traçar uma reta aqui paralela ao eixo x, você vai encontrar o gráfico sempre em um ponto. Menos quando a reta estiver em cima do 2, ó, do y2. Não encontra o gráfico. Então, o y é qualquer valor real menos 2, contanto que não seja 2. Ó. Todos os reais menos o 2. Posso escrever de maneira compacta dessa forma aqui. Ó. Ou seja, em outras palavras, você nunca vai achar um valor de x que deixe y2. Se você colocar um 2 aqui, ó, coloca o y igual a 2 aqui, passa o 2 para o outro lado, fica 1 sobre x menos 3 igual a 0. Então, você nunca vai achar um valor de x que deixe 1 sobre x menos 3 igual a 0. Vamos continuar com nossos exercícios. Observe que esse aqui, eu dou uma função f de x, que é definida em pedaços. Ó. Se o x for menor ou igual a 0, tem essa cara aqui. 2 menos x2, que tem a forma de um sino. Entre 0 e 2 é uma reta. E a maior que 2 é uma reta horizontal. Ou seja, é uma função definida em intervalos. Vamos ver x menor ou igual a 0. Eu quero construir o gráfico dessa função e dar o domínio e a imagem. Quando x é menor ou igual a 0, observe que a função é 2 elevado a menos x2. Ó. Essa função é assim, ó, tem a forma de um sino. Certo? Que é 1 sobre 2 elevado a x2. Quando você vai para menos infinito ou mais infinito, a sua função cai para 0. E cai rapidamente, cai exponencialmente para 0. O y vai para 0 exponencialmente. E mais e menos infinito. Mas a minha função só tem a cara desse sino do 0 para trás. É o que está escrito aqui, ó. X menor ou igual a 0. Certo? Então a minha função tem a forma de um sino até o 0. Até o x igual a 0. Quando o x for 0, qual o valor do y? Coloque um 0 aqui, ó. 2 elevado a menos 0 ao quadrado, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Pronto. Então assume o valor 1. Entre o 0 e o 2, ela tem a forma de o gráfico de uma reta, ó. 2x mais 1. Reta crescente, ou seja, a inclinação é assim, ó.
certo? Para construir a reta, lembra que você tem apenas que atribuir dois valores para x, né? Encontrar dois pontos, dois pares ordenados. Quando x for 0, coloque 0 aqui, dá 1. Pronto, nesse ponto é esse aqui, ó. Quando x for 2, coloque 2 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Dá 5. X foi 2, y é 5. Pronto. Então, a minha função tem a cara de uma reta entre 0 e 2. Ó, entre 0 e 2. A partir do 2 para frente, é uma reta horizontal. O f de x é igual a 5. O que é que significa isso? Não importa o valor que você dê para x, o y é sempre 5. É isso que está escrito aqui, ó. Y é igual a 5. Do 2 para frente, ó, do 2 em diante. Certo? Qualquer valor que você dê para x, o y dá 5. Então, é uma reta horizontal, ó. Pronto. Essa aqui é o gráfico dessa minha função. Definida em pedaços. Do 0 para trás, tem a forma de uma gaussiana, de um sino. Do 0 para trás, do x 0 para trás. O x entre 0 e 2 tem a forma de equação de uma reta. E do 0 para frente é uma reta horizontal. Domínio, valores que o x assume. Observe que o x pode dar qualquer valor real para x. Se eu der um valor, um x negativo, eu vou substituir na equação em 2 menos x2. Se eu der um valor de x entre 0 e 2, eu substituo na da reta. Se eu der um x maior que 2, eu substituo aqui, né? Ou seja, o y é 5. Certo? Então, o x pode ser qualquer coisa, qualquer número real. Então, eu domino todos os reais. Y, imagem, aliás, valores que o y assume. O y pode ser qualquer número real, contanto que esteja entre 0 e 5. Ó, o y está aqui dentro, ó, entre 0 e 5, certo? E por que eu botei só aqui o y maior que 0 e não maior ou igual? Olha, porque quando você vai para menos infinito, o seu y vai tendendo a 0, mas nunca chega no 0, certo? Você pode colocar nesse x aqui um valor menos 1 milhão, e vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 milhão, vai ficar bem pertinho de 0, mas não chega no 0. Então o y decai constantemente, quando o x vai para menos infinito, mas nunca chega no 0. É por isso que eu botei aqui o y maior que 0. E menor ou igual a 5, ou seja, o y está aqui dentro, ó, os valores de y. Ele pode ser 5? Pode. Do 2 em diante, qualquer x que você pegue do 2 em diante, o y dá 5. Então o gráfico é esse aqui, o domínio são todos reais e a imagem entre 0 e 5. Certo? Esse outro item aqui é referente a essa questão aqui, a essa função f de x. Faça o gráfico de primeiro item, ó, f de x mais 10. F de x mais 10, você simplesmente está pegando a função f de x, essa aqui, e puxando ela 10 unidades para cima. Pronto, olha, a função f de x é essa aqui. Esse gráfico aqui é esse aqui, né? Colocando em outra escala, nesse mesmo gráfico. É a função f de x, ou seja, essa função aqui. Quando eu coloco f de x mais 10, eu fiz o quê? O y1 vira 1 mais 10, vira 11. Certo? O y, quando x for 2, o y é 5. Quando o y5 vira 5 mais 10, vira 15. Você simplesmente pegou a função f de x e puxou para cima. Então, esse aqui é o gráfico de f de x mais 10. Lembrando que quando você escreve f de x, está querendo dizer o y, né? Certo? Aqui é f de x, esse é o gráfico de f de x mais 5. É o gráfico de f de x puxado 10 unidades para cima. Certo? E quando você vai para menos infinito, o y tende a 0. Então, o y da f de x mais 10 tende a 0 mais 10. 0 mais 10. Certo? Ou seja, tende a 10, né? Aqui, ó. Essa distância aqui é 10, né? Certo? Agora, 1 meio de f de x, ou seja, 1 meio do y. Você está simplesmente pegando a função f de x e achatando ela. Certo? Quando o y for 1, fica 1 meio, não, 1 terço, aliás, né? 1 terço de f de x. Você está achatando a função, o y. Quando o y for 1, aqui fica 1 vezes 1 terço, agora fica 1 terço. Ó. Quando o y for 5, fica 5 vezes 1 terço, 5 terços. Ou seja, 1 terço de f de x é a função f de x achatada. Certo? E o dobro de f de x, você está pegando os y, tudo multiplicando por 2. Aqui onde o f de x era 1, fica 1 vezes 2. Fica 2, ó. Onde ele era 5, fica 5 vezes 2, fica 10. Agora você está esticando a função f de x. Então 2f de x fica esse gráfico aqui, ó. É a função f de x, que é essa, esticada ao longo do eixo y, esticado de 2. E se eu multiplicar por um número negativo, menos 2f de x, ó, simplesmente você está pegando a função 2f de x, que é essa aqui, né? Essa aqui, 2f de x, que é a função f de x esticada na vertical, de 2 unidades. E rebatendo para o eixo y,
valores para os y negativos, porque tem o sinal menos 1 aqui, ó. Menos 2 f de x. Então esse menos faz com que quando o y for 2, fica 2 menos 1, vira menos 2, ó. Você simplesmente rebater o gráfico para baixo. Certo? Essa é a função menos 2f de x. Quando o x for, o y for 10, 10 vezes menos 2. Puxa para baixo, menos 10, ó. Então, quando eu construo o gráfico de menos 2f de x, você pega o de 2f de x e rebate para baixo. E rebate por causa desse menos aqui, né? Essa aqui. Faço o gráfico de y igual a cosseno de x. Ó, a gente viu, naquele vídeo que eu fiz sobre funções trigonométricas, você tem um círculo trigonométrico, um círculo de raio 1, certo? O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Aí você pega um ângulo aqui qualquer, certo? Crescendo no sentido positivo. O cosseno é a projeção desse ponto no eixo horizontal. Então, o cosseno é esse comprimentozinho aqui, ó. Então, o ângulo está no primeiro quadrante, o cosseno é esse comprimentozinho aqui positivo, certo? Aí você vai para o segundo quadrante, aqui um ângulo no segundo quadrante, entre 90 graus e 180. Você projeta esse ponto no eixo horizontal, o cosseno é esse comprimento aqui, negativo, certo? Então, vamos fazer o gráfico aqui, o gráfico do cosseno. Faça o seu ângulo, ou seja, esse ponto aqui de 0 para 90 graus, π sobre 2. O que é que acontece com esse comprimento aqui? Certo? Ele vai de 1 até 0, né? Então, observe que ele vai caindo de 1 até 0. Certo? Quando você faz o ângulo subir, esse ponto subir até 90 graus, esse comprimento cai de 1 para 0, ou seja, de 0 a 90 graus, o cosseno cai de 1 para 0. Certo? Aí, quando você está no segundo quadrante, o segundo quadrante é entre π sobre 2 e π. É esse aqui, ó. Certo? Esse comprimento vai de 0 até menos 1. Ó. De 0 até menos 1. Que seria esse comprimento aqui, né? No terceiro quadrante, entre esse aqui, ó, entre x, ou ângulo entre π e 3π sobre 2, que é o x é o ângulo, né? Entre π e 3π sobre 2, esse comprimento de novo volta a crescer de menos 1 para 0. Menos 1 até 0. De 3π sobre 2 a 2π, o x, né, que eu estou falando, né? Você está no quarto quadrante. Esse comprimento volta a crescer, ele volta a crescer de 0 até 1. O y cresce de 0 até 1, o y que é o cosseno de x. Então o gráfico de cosseno tem essa cara aqui. Quando o ângulo for 0, começa com 1, aí vai decaindo até π. Π que significa meia volta, né? Meia volta. Quanto é o cosseno de π, ou 180, menos 1. Aí depois volta a crescer de novo. Até 2π ele volta a ser 1 de novo. Você dá uma volta completa. Ou seja, o cosseno de 2π é 360, né? Quanto é o cosseno de 360? 1, né? Então o cosseno tem essa cara aqui, o período dele, a distância que a função se repete. 0 até 2π. A partir desse 2π, é como se eu tivesse aqui um carimbo, sempre com essa cara aqui, ó. Aí você, como é que 2π para frente? Isso aqui tudo se repete, ó. Decresce e cresce de novo, certo? 4π. Aí depois mais 2π. Faz esse movimento aqui todo se repete. Decresce e cresce de novo. Certo? Então, a partir de 2π, esse gráfico aqui com essa cara aqui, ele volta a se repetir. Ou seja, você diz que o período dessa função é 2π. Pronto. Agora, y é igual a 2 cosseno de x. Você está simplesmente pegando a função cosseno de x e esticando de 2 ao longo do eixo y. O cosseno ia de 0 até 1. Agora vai de 0 até 2, ó. A 2 cosseno de x é essa linha, é a linha cheia aqui, ó. Certo? O tracejado é o cosseno de y, cosseno de x. Observe que ele vai de 0 até 1, decresce até π, e de π volta a crescer até 2π. Certo? Quando você multiplica por 2, o que é que essa função faz? Você está esticando ela ao longo do eixo y. O que era 1 fica 2. Certo? O que era menos 1 em cosseno de x, fica menos 2 em 2 cosseno de x. Então 2 cosseno de x é a linha cheia aqui, ó. É a função cosseno de x, que é o tracejado, esticada. Certo? Esticada. E menos 2 cosseno de x. Agora você está pegando a função 2 cosseno de x e multiplicando por menos 1. Simplesmente você tá rebatendo aqui ao longo do eixo, no eixo vertical, passando, rebatendo em torno do eixo horizontal. Fazendo o quê? Pronto. O que era 2 vira menos 2. Porque você está multiplicando por menos 1. Certo? Esse pontilhado aqui é menos 2 cosseno de x. Observe que é simplesmente a 2 cosseno de x rebatida para o outro lado. Onde 2 cosseno de x era positiva, fica negativa, é menos 2 cosseno de x.
Onde ela era negativa, fica positiva. Certo? Aqui, quando o cosseno de x for menos 2, quando multiplicar por menos 1, fica mais 2, ó, fica para cima. Ó. Certo? Então, o pontilhado aqui com as bolinhas é a menos 2 cosseno de x. É simplesmente a 2 cosseno de x rebatida aqui para baixo, no sentido dos y negativos. Certo? Essa aqui, cosseno de um meio de x. Olha, vamos explicar a diferença de cosseno de um meio de x e cosseno de x. Vamos ver aqui. Tem duas funções, cosseno de x e cosseno de um meio de x. O período, ou seja, o intervalo de valores de x em que a função se repete, o cosseno de x é 2π. É 2π, ou seja, você dá uma volta de 2π, a partir dessa volta, todos os valores dos cossenos voltam a se repetir. Ou seja, aqui, o tracejado aqui é o gráfico da função cosseno de x. Ou seja, o período vai de 0 até 2π. A partir disso, a função, o gráfico se repete, como se você pegasse um carimbo desse gráfico aqui e ficasse colocando aqui do lado. Certo? Então, começa no 1, aí decai em π, em x igual a π. Decai até menos 1, depois 2π sobe para 1 de novo. Aí quando você der outra volta, isso aqui tudo vai se repetir. Então, você diz que o período é 2π, certo? Ou seja, quando os seus valores de cosseno se repetem, quando o seu ângulo x varre de 0, varre o ângulo de 0 até 2π. Mas com cosseno de um meio de x, observe, um meio de x precisa varrer de 0 até 2π, certo? Mas para isso o x varre que intervalo de valores? Ó, de 0 até 4π. Coloque 4π aqui, ó. Coloque 4π. 4π vezes o meio dá 2π. Certo? Então o meio de x dá uma volta completa quando o x vai de 0 a 4π. Certo? Ou seja, o período dessa cosseno de um meio de x agora é 4π, ó. 4π. Ou seja, observe que ela tem a mesma cara da função cosseno de x, que é o tracejado, né? Só que é como se tivesse esticada ao longo do eixo x, ó. É esticada na horizontal. Certo? Enquanto o período dessa aqui é 2π, a partir disso aqui ela começa a se repetir de novo, o período dessa aqui agora é 4π, ó. Certo? Essa aqui atinge um mínimo em π, certo? Cosseno de π, menos 1, tá aqui, né? Atinge o mínimo em π, a cosseno de x. Enquanto essa, para o cosseno atingir menos 1, você precisa estar em 2π, ó. Coloca 2π aqui. 2π vezes o meio dá π. Quanto é a cosseno de π? Menos 1. Certo? Ou seja, esse ponto aqui, ó, passaria bem para cá, na cosseno de meio de x. Certo? Então, como é o período dessa aqui, ela é esticada, é maior. Certo? Então, o meio de x é como se tivesse esticado a função ao longo do eixo x. Então, voltando para cá, né? Certo? Eu quero o cosseno de um meio de x. Aqui, o tracejado, esse tracejado aqui, ó, é cosseno de x, e a cosseno de um meio, ou seja, tem período 2π, e a cosseno de um meio de x é a mesma função com período 4π. Certo? E a cosseno de 2x, cosseno de 2x, o mesmo raciocínio. Enquanto essa aqui é a cosseno de x esticada ao longo do eixo x, essa aqui é a cosseno de x encolhida ao longo do eixo x. Certo? Ou seja, o 2x vai dar uma volta completa quando x atingir π. Bote x igual a π aqui, ó. Tá cosseno de 2π. Quanto é a cosseno de 2π? 1. Certo? Então, a cosseno de 2x, ó, o tracejado aqui é a cosseno de x. Ó, período de 0, 2π. A cosseno de 2x agora ela fica achatada, ó. Ela atinge um mínimo em π sobre 2 e volta ao máximo em π. Certo? É como se esse ponto aqui, ó, da cosseno de x passasse a ser esse aqui, ó. Certo? Quer ver cosseno quanto é o cosseno de π? Coloco x igual a π, menos 1. Certo? Menos 1. Aqui, ó, menos 1. Ó. Mas nessa aqui, ó, que é a linha cheia. A linha cheia é a cosseno de 2x. Certo? Quando é que o cosseno vai atingir menos 1? Quando x for π sobre 2. Coloco x π sobre 2 aqui, ó. π sobre 2 vezes 2 dá cosseno de π, menos 1. Certo? Então, eu achatei ao longo do eixo x a minha função. Ou seja, então seria aqui, esse tracejado seria cosseno de x,
certo? A cosseno de 1 meio x é a linha cheia, a função esticada, tem período 4π, certo? E esse outro tracejado aqui, a função achatada, é a cosseno de 2x, certo? Ó, a ideia é o seguinte, como eu reconheço o período da função, o intervalo de valores de x em que a função começa a se repetir. Olha, você tem a função com essa cara aqui, ó, y cosseno de ax, onde esse a é um número qualquer, 2, como aqui, 2 ou meio. Como é que você reconhece o período? Divide 2π por esse a aqui. Certo? Desenhar aqui, quanto é o período dessa aqui? O a seria aqui 1 meio, ó. Divide 2π por 1 meio, 2π dividido por 1 meio, 4π. Então o período da função cosseno de 1 meio de x, ó, é 4π, ó. É a linha cheia, certo? Período dessa aqui, divide 2π, certo? Por esse númerozinho aqui, que seria o meu a, né? Ó, que seria meu a. Então eu acho t, que estou chamando t, que é o período, certo? 2π dividido por 2, π. Pronto. Então a linha cheia, que é o cosseno de 2x, ó, o período dela é π, ó. A partir daqui ela começa a se repetir de novo, repetir. Certo? Ou seja, como é que eu reconheço o período? O intervalo de valores de x, né, em que a sua função se repete. Simplesmente você divide 2π por esse númerozinho a que está aqui, ó. Certo? No caso aqui é 2, 2π dividido por 2 dá π. E no caso aqui, 2π dividido por 1 meio dá 4, 4π. Esse problema, sabendo que cosseno de beta é igual a 3/4 e beta se encontra no quarto quadrante, aqui o quarto quadrante é esse aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, é esse aqui. Entre 270 e 360 graus. Então o beta está no quarto quadrante. Encontre as demais funções trigonométricas. Ele deu cosseno. O que é que você acha? O seno, tangente, cotangente, certo? Secante. Tem duas maneiras de fazer. As duas são bastante simples. Olha, o ângulo está no quarto quadrante, eu venho aqui no beta, né? Quarto quadrante, no sentido positivo, está aqui. O ângulo é esse aqui, termina nesse ponto aqui. Observe o que seria o cosseno desse ângulo. Projeta esse ponto em cima do círculo trigonométrico, que é um círculo de raio 1, projeta no eixo horizontal. Então é esse comprimento aqui, ó, 3/4, dado do problema. É positivo, fica apontando para a direita, né? O seno seria esse comprimento aqui, ó, aponta para baixo, né? O seno é a projeção no eixo y, né? Como está apontando para baixo, é negativo, né? Que seria esse comprimentozinho aqui, né? Negativo, certo? Então eu quero descobrir esse seno. Você pode fazer da seguinte forma. Pode usar essa formulazinha aqui, ó, que a gente já viu nos vídeos, né? O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno do ângulo dá 1, certo? Então isso aqui é importantíssimo, bom você gravar. Pronto. Aí com essa fórmula eu uso para descobrir o seno, já que eu tenho o cosseno é dado. Aí substitui cosseno de beta. Quanto é cosseno de beta? 3/4, ó. 3/4. 3/4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 sobre 16. Mais seno ao quadrado de beta, igual a 1. Certo? Aqui você passa, para achar o seno, né? Você passa o 9 sobre 16 para o outro lado. Seno ao quadrado de beta, 1 menos 9 sobre 16. Escreve 1 como 16 sobre 16, não deixa de ser 1, né? Porque 16, isso é para deixar o mesmo denominador, né? Que equivale a tirar o I menos C. 16 menos 9 dá 7, 7 sobre 16. Pronto. O seno ao quadrado de beta é isso aqui. Mas eu não quero o seno ao quadrado de beta, eu quero o seno de beta. Eu quero as outras funções trigonométricas, já que eu dei o cosseno do beta. Certo? Pronto. Então, se você tirar a raiz quadrada, né? Seno ao quadrado de beta é isso aqui, então o seno de beta é mais ou menos raiz de 7 sobre 4. Então, raiz de 7, quanto é raiz de 16? 4, né? Mas aí eu uso mais ou uso menos? Aí que vem a outra informação. O ângulo beta se encontra no quarto quadrante. E eu sei que no quarto quadrante, ó, o seno, ó, essa altura aqui, ó, aponta para baixo, negativo. Então você vai pegar o sinal menos. O seno de beta é raiz de 7 sobre 4. Pronto. Achou o seno? Eu vou nem fazer os outros itens. Como é que você acha a tangente? Ora, divide o seno que você acabou de achar pelo cosseno. Seno sobre cosseno é tangente. A cotangente, depois que achar a tangente é só inverter. Ou seja, divide o cosseno pelo seno, contrário. A secante, inverso do cosseno. 1 sobre cosseno, em vez de 3/4, a secante de beta ficaria 4/3. A cossecante de beta, é só inverter o seno. Menos 4 sobre raiz de 7. Certo? Então pronto. Com essa fórmula aqui, e sabendo em que quadrante está o ângulo, porque eu preciso saber em que quadrante o ângulo está? Porque essa fórmula aqui vai me dar outra função trigonométrica, que é o seno, com dois sinais possíveis.
Então você tem que saber qual é o sinal correto. Daí a necessidade de saber em que quadrante o ângulo está. Como ele está no quarto quadrante, eu sei que o seno é negativo. Então pronto, eu pego menos. As outras funções, se eu souber o seno e souber o cosseno, eu tiro as outras, né? A outra solução, igualmente simples, né? Seria você olhar para cá e você vê aqui o seguinte, né? O cosseno de beta é 3/4. Aí você constrói aqui, bota o eixo X, o eixo Y e bota o beta aqui no quarto quadrante, ó. Quarto quadrante. Certo? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno, observe, tem um triângulozinho aqui, ó, retângulo. O cosseno desse ângulo beta seria o cateto adjacente, esse comprimento aqui, ó. Adjacente significa ao lado, que está ao lado do ângulo, né? Sobre hipotenusa. Certo? Mas, professor, você disse que o círculo trigonométrico tem raio 1, esse comprimento aqui é 4. É como se eu tivesse pego esse triângulo aqui, em cima do círculo de raio 1, certo? E tivesse esticado ele, ó. Em vez de pegar 1, eu peguei agora o 4, ó. Certo? Em vez de pegar 3/4, que é menor que 1, eu pego 3. Ou seja, é como se eu tivesse pego esse triangão aqui, ó. Ou seja, eu estou fora agora do círculo trigonométrico, porque o círculo trigonométrico tem raio 1. Certo? E esse aqui tem um raio muito maior. Ou seja, você constrói o cosseno de beta simplesmente colocando aqui o beta, eu sei que está no quarto quadrante, informação dada do problema, e eu sei que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Pronto. Agora o seno é esse outro comprimento aqui, ó, do ângulo. Certo? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Aliás, né? Quanto é o seno do ângulo? Como é que você calcula o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como é que você acha essa hipotenusa aqui? Você observe que isso aqui é um triângulo retângulo, eu chamei de Y, né? É um triângulo retângulo, hipotenusa não. Esse cateto, aliás, né? Como é que você acha esse cateto? Observe que se é um triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado, esse Y eu quero descobrir, né? Mais o outro ao quadrado, que é esse 3, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é esse 4 aqui, ó. Tiro o Y, certo? Passo 9 para o outro lado, 4 ao quadrado é 16, né? Fica mais ou menos raiz de 7. Aí você vai usar o mais ou menos. Aí você olha aqui, ó, que esse comprimento aqui aponta para baixo do eixo Y. Ó, tá apontando para baixo, né? Ó, apontando para baixo. Então você vai pegar o sinal negativo, certo? Ou seja, resumindo, você constrói o triângulo, certo? E quanto ao sinal? O sinal da hipotenusa, você pega sempre positivo. A hipotenusa é 4. Certo? Cosseno do beta, 3 sobre 4. Certo? Já o sinal do seno e cosseno, você vai ver para onde está apontando. Eu boto 3 positivo porque está apontando para o cosseno. Certo? Esse 3 é positivo porque está apontando para cá, o sentido positivo do eixo X. Certo? Essa vertical que eu acabei de descobrir aqui, usando o teorema de Pitágoras, o Y, boto negativo porque aponta para baixo no sentido do eixo Y. Do sentido positivo, né? Está apontando para outro sentido, certo? E a hipotenusa você pega sempre positiva. Pronto. Tendo os lados do triângulo, os dois catetos da hipotenusa, você tira todas as outras funções trigonométricas, certo? Tira todas as outras. A tangente desse ângulo beta. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é o cateto oposto? Menos 7. Menos raiz de 7. O adjacente, 3. Então a tangente seria menos raiz de 7 sobre 3. Certo? A secante, o inverso do cosseno, né? Depois de descobrir o cosseno, você inverter o cosseno. Né? Então, a outra maneira de fazer é você dado o cosseno do ângulo, e o quadrante que ele está, você constrói um triângulo, com que lados o triângulo, certo? Como o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, um dos lados aqui é 3, adjacente, e a hipotenusa é 4. Certo? A hipotenusa você pega sempre positivo. O 3 aqui eu pego positivo porque está do lado direito do eixo X. Aí eu tenho que descobrir o Y. Uso o teorema de Pitágoras, já que isso aqui é um triângulo retângulo. Descubro o Y. E quanto ao sinal do Y, como aponta para baixo do eixo vertical, certo? Está abaixo do sentido positivo, você usa negativo. Pronto. Sabendo o cosseno, você sabe o seno. Sabendo os 3 lados do triângulo, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Pronto. É só isso, não tem muito mistério não.